Hoje eu quero começar a jornada da confiança, aprendendo a confiar diante do desconhecido. E se você está com a sua Bíblia, queria convidar você para abrir comigo no livro do Gênesis, capítulo 13. Por falar em fé, eu pensei ser oportuno a gente relembrar a história do pai da fé, Abraão. Eu queria que você me acompanhasse. Gênesis capítulo 13. Eu quero ler com você do verso 8 até o verso 13. Gênesis 13, do verso 8 até o verso 13. Diz assim o texto: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos parar aqui. Eu não sei se você se considera uma pessoa azarada, mas provavelmente você não seja mais do que Frane Selak. Frane Selak é um músico croata que se divorciou 5 vezes. Mas ele disse que a pior parte não foi essa. Em 1962, Frane Selak estava dentro de um trem e por causa da condição climática, o trem descarrilou e caiu dentro de um lago congelado. Todas as pessoas do trem morreram, com exceção de Frane Selak, ele sobreviveu. No ano seguinte, em 1963, ele estava dentro de um avião, um pequeno avião, quando de repente os 2 motores pararam de funcionar. A porta abriu, os 19 passageiros ficaram dentro do avião e Frane Selak decidiu pular. Ele pulou. Os 19 passageiros que ficaram no avião morreram todos. E ele pulou sem paraquedas. Ele caiu no monte de feno, ele sobreviveu. 1963. No outro ano, em 1964, ele estava dentro de um ônibus. E as rodas do ônibus travaram. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi lançado para fora do ônibus. As pessoas que estavam dentro do ônibus caíram num penhasco, morreram. Mas Frane Selak, ele conseguiu se segurar em alguns arbustos e ele sobreviveu. Terceiro, vai contando. Em 1970, e em 1973, 2 anos, em 2 ocasiões diferentes, ele estava dirigindo o seu carro quando inexplicavelmente o carro explodiu. Ficou completamente destruído. E nessas 2 ocasiões ele sobreviveu sem maiores complicações. Em 1996, ele estava dirigindo um carro, quando um ônibus bateu naquele carro, o carro que ele estava, e jogou o carro para um penhasco. Misteriosamente, ele mais uma vez conseguiu não cair naquele despenhadeiro. Ele se segurou em algumas coisas e ele sobreviveu. 7 vezes. Dizem que o gato tem 7 vidas. Frane Selak sobreviveu 7
vezes a situações terríveis, ele falou que a sua sorte só não estava no casamento, porque ele precisou se divorciar 5 vezes. Eu não sei se você se considera uma pessoa azarada ou não. Eu não sei se você é daqueles que, se alguma coisa vai dar errado com você, vai dar errado e do pior jeito possível. Mas eu queria te dizer que não importa se você se considera ou não uma pessoa assim, a vida nem sempre vai nos levar pelos caminhos mais fáceis. Nem sempre a gente vai andar pelos caminhos que são mais rápidos. Muito menos a gente vai estar nos lugares que são mais seguros. Há perigo em toda parte, por onde quer que você vá, isso vai acontecer inevitavelmente com você. Agora, geralmente a gente vai descobrir, a primeira lição da maturidade é que a coisa mais importante na vida é a sobrevivência. Não importa quão difícil seja o contexto que você está passando, nós aprendemos a sobreviver com a vida. Sabe por quê? Porque com o tempo a gente descobre, e a sensação que fica aqui dentro do coração é que nós estamos lutando contra tudo, lutando contra todos. A sobrevivência vem na direção de que nós nem sempre vamos ter facilidade diante daquilo que nós queremos, daquilo que nós escolhemos. E se você está passando por isso, acalme o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Se está ruim, pode piorar. Se você acha que chegou no fundo do poço, talvez ainda tenha algo mais. Deixa eu te dizer, a pior coisa que você em algum momento vai descobrir na sua vida, que você vai enfrentar, a pior batalha que nós enfrentamos, é a batalha contra o desconhecido. Sabe por quê? Quando a gente enfrenta o desconhecido, a gente entende que o desconhecido, ele nos apresenta uma realidade que não é natural. Ela também não é racional. Ela também não é material. E quando você não luta contra algo que é racional, contra algo que não é material, contra algo que não é natural, você descobre que o que sobra, depois de tudo isso, é a realidade espiritual. Inevitavelmente você em algum momento vai se deparar com o plano espiritual. E diante do plano espiritual você estará enfrentando, observando aquilo que é desconhecido, que não funciona como as demais coisas. E quando a gente olha para o desconhecido, a gente precisa entender que ele vai nos apresentar a realidade inversa das coisas. O que isso significa? No desconhecido eu preciso pensar contra a lógica, eu preciso agir contra a realidade, para experimentar aquilo que não é convencional, aquilo que não é normal, mas aquilo que é extraordinário. E é diante desse caminho que eu vou entender algo que a Bíblia chama de fé. Não sei se você se considera uma pessoa de fé, mas quando você estiver diante do espiritual, do sobrenatural, do desconhecido, você estará no lugar sagrado, onde a fé é tudo o que importa. Sabe por quê? A fé, ela vai nos fazer pisar num solo sagrado de descobertas. Tem coisas que você descobre quando você anda somente pelo vale das coisas desconhecidas. Você vai se deparar com descobertas, você vai se deparar com a necessidade de ter o desapego daquilo que você sempre conservou contigo. Você vai precisar se desapegar daquilo. Você também vai precisar entender que no plano espiritual é necessário recomeçar vez ou outra. A gente falha, tropeça, cai, mas se levanta e recomeça a mesma jornada. É assim que funciona na vida de todos nós. E provavelmente você esteja em um momento de recomeço. Portanto, entenda alguma coisa. A fé, o recomeço, o desapego, vai nos levar sempre ao limite físico. Não se esqueça disso. O nosso limite mental e o nosso limite espiritual. A fé nos apresenta sombras para a gente aprender o valor da luz. A fé nos apresenta fraqueza para a gente descobrir onde é que está a verdadeira força. A fé nos apresenta a miséria para nos ensinar quem é o único que tem a fartura. E aí quando a gente chega nesse contexto, a gente descobre uma coisa
que muitas vezes, por causa da nossa audácia espiritual, a gente não compreende primeiramente. Nós não possuímos a fé. A fé é que nos possui. Se você levar em conta o que Paulo escreve em Efésios 2, o verso 8, ele diz assim: pela graça sois salvos. Você se lembra disso? Mediante o quê? A fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso, diz Paulo, é o quê? Isso não vem de vós. Portanto, nós não possuímos a fé, nós podemos ser possuídos por ela. E há um outro aspecto importante sobre a fé: nós não controlamos a fé, é a fé quem nos controla. Jesus, lá em Mateus 17, o verso 20, disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que foi que ele falou? Você vai dizer para esse monte: sai daí, vai para lá. E ele vai sair daquele lugar, e ele vai para o outro. Sabe por quê? A fé não se mede pelo seu tamanho, mas sim pelo seu fundamento. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela estiver no fundamento certo, ela vai fazer você experimentar coisas ilógicas, irracionais, não naturais. Quando a gente pensa na fé, um exemplo bíblico, uma referência sobre a fé, eu não sei você, mas a minha mente viaja direto para Abraão, porque ele é chamado de o pai da fé. Só que quando eu vou olhar a vida de Abraão, eu descubro que Abraão, de fato, na sua vida, em poucas ocasiões manifestou fé genuína, verdadeira, sincera. O pai da fé, em muitos momentos, era um verdadeiro filho da mentira. Ele mentia para se auto-beneficiar, ele descumpria quando ele precisava ir. E aí eu vou entender que a fé, queridos, ela não é uma virtude que eu possuo, mas ela se torna uma necessidade que eu careço. Então, vez ou outra, a fé cruza o nosso caminho para mostrar que ela é a única capaz de nos colocar no rumo certo. E o texto que nós lemos em Gênesis 13, esse texto vai apresentar o anticlímax da fé. E eu queria olhar com você agora, um pouquinho mais de atenção a esse texto que nós lemos, para entender que por detrás do pai da fé, se a gente fizer uma radiografia, você vai encontrar a descrença, você vai encontrar a desobediência, você vai encontrar a morosidade, a dificuldade em atender o chamado de Deus. Mas tudo bem se isso acontecer com Abraão, porque ele não é perfeito. E tudo bem se isso acontecer com você, você também não é perfeito. A fé não vale pela quantidade, mas pelo seu fundamento. E eu queria nesse instante mostrar que a fé, ela funciona como se fosse um geolocalizador. Ela vai me dizer onde é que eu estou. Especialmente nessa história, no capítulo 13 como um todo, você vai encontrar Abraão vivendo a sua maior batalha espiritual. Por que isso? Porque a fé, ela me diz de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu devo ir. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você aqui nesse texto, que nós lemos juntos, é exatamente as complicações que o desconhecido, que a fé apresenta para a minha vida. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o início do texto que nós lemos. Diz assim o texto, verso 8: disse a Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Deixa eu te dizer, por que é que Abraão estava enfrentando contendas, dificuldades? Você se lembra de algo? O que foi que Deus pediu para Abraão? Você se lembra qual era o chamado de Deus para Abraão? Gênesis 12, o verso 1. O que diz lá? Gênesis 12, o verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai de onde? Sai da tua terra. Do que mais? Da tua parentela. Deixa eu perguntar, eu acho que você vai saber responder. Quem era Ló? Sobrinho. Aqui está uma evidência da rebelião de Abraão diante do chamado de Deus. O chamado foi específico, o que você acha? Sim ou não? Deus disse: sai da sua terra. Do que mais? Da sua parentela. Veja, a fé, por mais estranha que possa parecer, antinatural, muitas vezes ela se apresenta com uma linguagem objetiva para nós.
Deus disse: sai. Agora veja, observe que Abraão aqui ele está enfrentando as batalhas que ele mesmo plantou para si. E tem muito pecado, tem muito problema na nossa vida que a gente geralmente atribui ao diabo e que pouco tem a ver com ele. São demônios particulares que nós acariciamos, que nós abraçamos, que nós carregamos conosco mesmos. Observe que aqui nós entendemos que Abraão estava com quem ele não deveria estar. E esse é um elemento, queridos, matemático. Assim como 1 mais 1 é 2. Quando a gente desobedece uma ordem específica de Deus, o resultado será dificuldades, problemas e contendas. Se a Bíblia aponta uma direção, se a fé me diz para onde eu devo ir, se ela é específica na orientação, e eu sou rebelde a essa orientação específica de Deus, o resultado, a tormenta, a dificuldade que eu enfrentarei, não será de cunho sobrenatural, mas será resultado das minhas decisões e escolhas. Esse é o primeiro problema do pai da fé. Ele era rebelde ao chamado de Deus. Mas tem um segundo problema aqui, e esse aparece de maneira um pouco mais escondida. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se todo mundo aqui vai ter a resposta. Mas de onde foi que Deus tirou Abraão? Quando ele disse: sai da tua terra. De onde foi que Deus tirou? Foi de onde? Foi de Ur? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos acham que foi de Ur? Deixa eu ver suas mãos aí. Tem gente assim, né? Não tem problema não. Vamos lá. Quem acha que foi de Ur? Levanta a mão. Quem acha que foi de outro lugar? Bom, então eu vou ler 2 versos com vocês. Tá bem? Capítulo 12 do Gênesis, o verso 4. Diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? 75. Quando saiu de que lugar? Harã. Muito bem. Vou perguntar, de onde foi que Deus tirou Abraão? Quem acha que foi Harã? Deixa eu dizer para você, não foi de Harã que o Senhor tirou. Avança um pouquinho, capítulo 15. Capítulo 15. Dá uma olhada aí comigo. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de onde? Mas que raio é esse? Se Deus tirou Abraão de Ur, por que é que ele sai de Harã? Entenda uma coisa. Quando você vai olhar com mais detalhe a história de Abraão, você descobre que ele não era apenas desobediente quanto à orientação de levar com ele as pessoas, mas tem algo aqui interessante. O pai da fé, queridos, ele era teimoso igual um burro velho. Deus chama para que ele saísse de Ur, ele deveria sair de Ur, mas sabe o que acontece? Quando você vai no final do capítulo 11, você descobre no capítulo 11, se você puder me acompanhar, capítulo 11, o verso 31, diz assim: tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de onde? De Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas eles foram até onde? Até Harã. Veja, vamos tentar criar um mapa imaginário aqui. Olha aqui para mim. Imagine que aqui, à minha direita, aqui embaixo está Ur, na região da Caldeia, dos caldeus, da Babilônia, tá bem? Onde é o Iraque hoje. Ur ficava aqui. O chamado de Deus para Abraão era para ir para a terra de Canaã. Abraão não sai para ir a um lugar que ele não sabia qual era o destino. Ele sabia que tinha que ir para Canaã. Tanto é verdade que o capítulo 11, o verso 31 diz que eles foram até Harã. Ele saiu com eles para ir à terra de Canaã, mas eles foram até Harã. Onde ficava Harã, queridos? Harã ficava aqui em cima. O crescente fértil, a região do Oriente Médio, do Mediterrâneo ali, aliás, começando do Mediterrâneo, o crescente fértil, Harã fica no meio do caminho. Sabe o que aconteceu? Abraão sai de Ur, sai com o seu pai, sai com o seu sobrinho,
E Deus já tinha dito, você tem que ir sozinho. Mas ele sai e ele para no meio do caminho. E ele fica ali quanto tempo? A Bíblia não fala, mas a gente pode inferir. Capítulo 11 diz que Abraão, ele sai no momento em que ele se casa. E se você for olhar a genealogia, que vem antes ali no capítulo 10, no capítulo 11, você vai descobrir que a idade média dos homens começarem a ter filhos naquela época era 40 anos, 39 anos, se você fizer uma conta especificamente. Portanto, se Abraão sai com 75 anos de Harã, depois que o seu pai morre, muito provavelmente ele tenha saído no início do seu relacionamento. E se isso for pautado pela média geral, muito provavelmente Abraão permaneceu 30 a 35 anos, muito provavelmente ele permaneceu em Harã, sem obedecer à ordem de Deus, que era ir até Canaã. O pai da fé, queridos, pegava no tranco. A gente trabalha com uma lógica de tempo diferente da lógica de Deus. A gente quer tudo para hoje, para agora, não é? Às vezes a gente acha que Deus ele tem um plano, e esse plano tem que se cumprir agora. E aquela oração instantânea do drive-thru, Senhor, tem que acontecer agora, tem que ser aqui, do meu jeito. Veja, o desconhecido funciona numa lógica de tempo diferente. Não é do jeito que eu quero, não é onde eu quero, não é no tempo que eu quero, mas é no tempo de Deus. Às vezes sabe o que Deus permite? Que a gente passe 30, 35 anos, você está entendendo o que eu quero dizer figuradamente? 30, 35 anos cuidando dos nossos planos, desobedecendo a Deus, indo longe demais para entender que a melhor coisa para a minha vida é eu estar nos planos de Deus, na agenda de Deus, no cronograma de Deus. Eu confesso que eu tenho recebido de muitos pais pedidos de oração. Pastor, me ajuda a orar pela minha filha, pelo meu filho. Estão longe dos caminhos de Deus. Eu fico imaginando os meus, né? 7 e 4. Eu fico pensando, o furacão ainda vai passar. Mas sabe, gente, às vezes, nós pais precisamos entender que não temos o controle da agenda do tempo dos nossos filhos. Mas na hora certa, Deus vai trabalhar. Perceba que o chamado de Deus é anterior a Gênesis 12, mas quando ele estava 35 anos estacionado na vida, Abraão não seria nada, não seria ninguém se continuasse em Harã. Depois de muito tempo, Deus permite que o pai de Abraão morra, e depois que ele morre, o seu vínculo, Deus diz, Abraão, você lembra do meu chamado para você? Pais, os filhos têm o seu tempo em Harã. Mas a jornada deles não é Harã, é Canaã. Deus chama, Deus traz, de alguma forma misteriosa, extraordinária, Ele arranca as pessoas da sua zona de conforto que o pecado traz e os leva na direção dos seus planos, no lugar certo, na hora mais adequada, para que o plano de Deus se cumpra, aconteça. E é aqui, queridos, que a gente vai começar a encontrar as implicações do desconhecido. Se Abraão é aquele homem que foi com quem não deveria estar e demorou muito para fazer o que ele precisava, agora os problemas de Abraão, as implicações dos problemas na vida de Abraão, elas são muito interessantes. Ele já não podia mais seguir sendo rebelde ao chamado de Deus. Você que é jovem, entenda uma coisa. Existem 2 jeitos para você chegar onde Deus quer. Você pode ir do jeito mais fácil, ou você pode ir do jeito mais difícil. O jeito mais fácil é você obedecer o que Ele te pede, mesmo se você não concordar, mesmo se não tiver razões palpáveis para isso, mas você obedece, você segue, vai dar certo, está tudo bem. Ou você pode ir do jeito difícil. No jeito difícil você vai se arrebentando pelo caminho, vai ficando parte, você vai se machucando, você vai se ferindo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi do pior jeito possível. Sabe por que ele é o pai da fé? Se Deus trabalhou com uma pessoa cabeça dura, devagar, uma pessoa tão difícil como Abraão, Ele também pode trabalhar com você. E aí chega no instante que Abraão não consegue mais, ele fala, do jeito que está não dá, eu agora preciso ser fiel a Deus. E isso aqui, queridos, provavelmente ele devia ter os seus 75, 76 anos, e ele diz, não, agora eu vou obedecer a Deus. Aqui começa a maturidade espiritual de Abraão, com 75, 76 anos. E ele diz,
Ló, vamos fazer o seguinte, não dá mais. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Para onde você for, eu vou na direção contrária. E ele dá o privilégio da escolha para Ló. E como é que Ló escolhe? Dá uma olhadinha de novo, capítulo 13, verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. O lugar que ele olha, diz o verso 10, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Responda para mim, o que parecia Sodoma à distância? O céu ou o inferno? Olhando Sodoma distante, parecia o céu ou o inferno? Parecia o céu. Sabe por quê? O pecado, nunca se esqueça disso, ele é inversamente proporcional àquilo que ele oferece. Se o pecado oferece vida, o que ele entrega? Morte. Se o pecado oferece luz, o que ele te leva? Ele te leva para onde? Para as trevas. Se ele oferece paz, o que ele entrega? Problema, tempestade. Se ele oferece felicidade, o que ele vai entregar? Tristeza. Quando você está casado e olha para outra mulher, você fala, não, a minha mulher não serve, essa daqui não dá, mas aquela faz um feijão que é uma coisa maravilhosa. É aquela, e você fica pensando, eu não tenho felicidade aqui, a felicidade está lá. E aí você pula a cerca para descobrir, sabe o quê? Que não era igual, aquele novo relacionamento é pior. Sabe por que é pior? Você perdeu um monte de coisa. Se tem filhos, os filhos ficam para o lado de lá. Se você tinha dinheiro, já foi o dinheiro também. E você chega aqui e descobre que esses problemas aqui, eles não eram iguais àqueles. Eles eram apenas novos problemas. Porque o pecado, queridos, ele entrega exatamente o oposto daquilo que ele oferece. E foi isso que Ló fez. Eu queria que você olhasse comigo aqui o verso 12. Eu queria contrastar aqui os caminhos de Ló e de Abrão para a gente finalizar. Diz assim, que Ló escolheu, verso 11, para si toda a campina do Jordão. E ele foi para o Oriente. E diz o verso 12, que Ló, ele foi habitando nas cidades da campina. E o que diz aí o verso 12? Como que ele foi parar dentro de Sodoma? Como que ele foi parar dentro de Sodoma? Isso aqui não é significativo? Ele não entrou em Sodoma da noite para o dia. Como é que foi? Deixa eu falar um negócio para você. Você não se torna a sua pior versão da noite para o dia. Ninguém acorda dizendo, eu vou me tornar uma pessoa inescrupulosa, sem coração. Você não diz, a partir de hoje eu vou ser adúltero, ou a partir de hoje eu vou ser um ladrão. Você não faz isso, são pequenas concessões, você está entendendo? Você vai armando aos pouquinhos, até que a moral, a ética, para você, já não significam nada mais. São pequenas concessões, dia após dia, são pequenos passos que a gente vai dando, até que finalmente a gente chega em Sodoma. E sabe qual que é a triste notícia de Sodoma? Você entra em Sodoma gradualmente, mas para sair de Sodoma, como é que você tem que sair? Tem que sair à força. Porque você não sai mais com suas próprias forças, alguém tem que te tirar de lá. E tem que arrastar você, com o risco de você ficar olhando para trás. Nos caminhos do desconhecido, você pode ser um entre dois. Você pode ser Ló, ou você pode ser Abraão. Você pode ser como Ló, e se enamorando do pecado, se aproximando do cheiro do pecado, do sabor do pecado, e quando você menos se apercebe, você está inteiramente lambuzado, igual o cachorro que volta ao vômito, o porco na lama, se refestelando com aquilo que é errado. É assim. Ou você pode fazer como Abraão. E eu queria terminar mostrando para você qual foi o caminho de Abraão. Final do capítulo 13, diz assim o verso 18: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. É muito curiosa a jornada de Abraão. Como eu disse para vocês, Abraão sai de Ur,
para em Harã, depois ele desce e finalmente chega em Canaã. E o capítulo 12 diz que quando ele chega em Canaã, ele vai até Betel. Betel é o lugar onde Deus se apresenta a ele. Deus aparece ali. E depois de Betel ele vai para o Negueb, a região bem do sul, próximo ao deserto da Judéia. Do Negueb ele vai para o Egito. Do Egito ele volta para Betel. E agora de Betel ele tem um conflito com Ló e eles se separam. Enquanto Ló vai para Sodoma, agora Abraão, ele vai armando as suas tendas até que ele chega nos carvalhais de Manre. E a pergunta é, por que ele vai para os carvalhais de Manre? Se você for procurar em toda a Bíblia, especialmente no livro do Gênesis, existe um lugar especial onde Deus se manifesta. No caso específico de Abraão, tem alguns momentos que Deus aparece para ele. E geralmente Deus aparece para Abraão quando ele está próximo aos carvalhais. Isso está lá no capítulo 18, capítulo 12 também, o verso 6. Quando ele vai para esse lugar, Deus aparece, Deus fala com ele. Portanto, se Ló vai parar em Sodoma gradativamente, Abraão também vai gradativamente se aproximando do lugar onde Deus espera que ele esteja. E quando ele chega em Manre, os carvalhais de Manre, Deus aparece para ele, Deus faz uma aliança com ele, especialmente no capítulo 18, verso 1. Enquanto Ló vai na direção do pecado, Abraão vai na direção de Deus. Por que Deus aparece nos carvalhais de Manre? No português não faz o mínimo sentido isso. Mas no hebraico, a palavra carvalho é a palavra Elon. A raiz dessa palavra, queridos, é o El, um dos nomes de Deus, o El Shaddai. Dentro do consciente coletivo, Deus habitava nessas árvores. É por isso que você, quando vai para culturas primitivas, você descobre que as adorações, geralmente aos espíritos, as divindades, são feitas embaixo de árvores. O detalhe interessante é que Deus ele se manifesta nas árvores, na vida de Abraão. E por que isso? Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, se você habitar aqui, nesse lugar, eu virei ao seu encontro nas árvores. Sabe por quê, queridos? Foi numa árvore que o homem se perdeu de Deus. Quando Deus visita uma árvore para visitar o seu filho, sabe o que Ele está te dizendo? Se você se perdeu, se você foi longe, se você andou pelos caminhos dessa vida sem saber para onde você estava indo, eu vou trazer você para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Confie em mim, ainda que seja uma jornada pelo desconhecido, confie em mim, que eu vou te levar de volta para casa, eu vou te trazer para bem perto de mim. Confie em mim, que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar dos seus planos, dos seus projetos. Confie em mim, porque eu sou o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Essa é a grande lição que eu e você precisamos aprender. Não importa onde você esteja, se o seu radar se direciona para o radar de Deus, Ele vai te levar. Porque esse trajeto final, você não fará sozinho, você fará com a bênção de Deus. Era o ano de 1992. Estava acontecendo na cidade de Barcelona as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. E geralmente, nos Jogos Olímpicos, a gente aprende muitas histórias de superação. Mas essa história ficou registrada nos anais. Estava acontecendo a prova de atletismo, a semifinal dos 400 metros rasos. E o atleta que era considerado favorito para ganhar, não apenas aquela qualificatória, mas a medalha de ouro, era o britânico Derek Redmond. Provavelmente você já deve ter visto essa imagem. Quando o sinal é dado, ele dispara. Pelo porte dele, você percebe que ele era um atleta diferenciado. E ele está indo uma grande velocidade. Quando de repente, inexplicavelmente, ele sente uma contratura muscular. E ele já não consegue mais nem pisar no chão. Naquele instante, as imagens capturam aquele rapaz, no auge da sua forma física, chorando a decepção do seu fracasso.
Mas ele não para. Ele tenta continuar, saltitando com uma perna só. Naquele instante, eis que alguém invade a pista de atletismo. Um homem com um boné na cabeça começa a correr na direção daquele atleta, e logo os seguranças tentam impedi-lo. Mas com um gesto, ele pede para que eles não se aproximem. Ele vai até aquele rapaz, coloca os braços daquele rapaz sobre os seus ombros, e os dois, bem devagarzinho, completam os metros finais. Essa imagem, ela é fantástica. Aquele homem que invadiu aquela pista era Jim Redmond, pai de Derek. Esse gesto ficou imortalizado. Quando eles cruzam a linha de chegada, a comoção, ela toma conta de todo mundo, o ginásio vai à loucura. E algum momento depois, um repórter chega até o pai, Jim, e diz: escuta, por que você fez isso? E ele respondeu: olha, o que quer que acontecesse, o meu filho tinha que terminar. E eu estava lá para ajudá-lo. Eu fui até a linha de chegada com ele, porque nós começamos a sua carreira juntos, e nós precisávamos terminar juntos. Por isso eu estava lá por ele. Sabe, em algum momento da jornada da vida, a gente pode ser tentado a pensar que não vai conseguir terminar, que Harã talvez seja uma opção mais confortável, que talvez Deus não tenha a melhor resposta para os meus grandes problemas. Talvez os encantos desse mundo, a ciência, a filosofia, talvez as amizades, o contexto social, o dinheiro, ou quem sabe até mesmo o vício, o prazer, faça você refletir que talvez não dê para você chegar até o outro lado, que a fé, ou quem sabe a eternidade seja algo muito interessante, mas para outra pessoa, não para você. Eu queria te assegurar que Deus não vai te abandonar ferido no meio da prova. É nesse contexto que você vai precisar, como Abraão, aprender a confiar no seu pai.